Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Uma alegria tê-los aqui nesta manhã de domingo. Estamos reunidos para ouvir mais uma exposição das Sagradas Escrituras. Nós estamos, pela parte da manhã, estudando o livro de Gênesis. Eu gostaria de abrir com vocês para uma nova sessão que nós vamos estudar. A partir desta manhã, nós vamos entrar no capítulo de número 7. E eu queria então ler com vocês, meus amados irmãos, do verso de número 1 até o verso de número 5. Mas nós vamos nos ater, nesta manhã, apenas ao verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também as aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Vamos ler todos juntos? E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor, por favor, agora, tão claro como a luz do sol, brilhe, Senhor, sobre nós, no poder do Teu Santo Espírito, nos mostrando a Tua verdade. E tão claro como a luz do sol, Senhor, agora possa, Senhor Deus, nos ajudar a ver, nesse novo capítulo, nessa nova sessão, deste livro que o Senhor, ó Deus, abençoou a Tua igreja de ter. Que o Senhor nos ensine uma grande lição da Tua parte. Por favor, Deus Santo Espírito, acalma o nosso coração. Traz-nos uma paz profunda de saber que o Senhor vai nos guiar, de saber que o Senhor vai nos tomar pelas mãos e de saber que o Senhor vai nos levar para o destino correto, que é o entendimento da Tua palavra e viver a Tua palavra. Por isso, nos abençoa e cuida de nós nesta manhã, pela Tua palavra, santa palavra, doce palavra, palavra de salvação. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o contexto do capítulo de número 7 é o contexto do dilúvio universal. Nós mostramos para vocês que o capítulo de número 6, no livro de Gênesis, foi necessário para nos mostrar, irmãos, que a maldade humana chegou a um nível tão elevado de Deus expulsar o homem da terra através das águas do dilúvio. Expulsar, mandar embora, exterminar. E nós vimos a seriedade então dessa maldade que atingia a natureza, que atingia a sociedade. Essa maldade, a corrupção, a falta de ética, a imoralidade, irmãos, no dia de Noé era tanta que aquilo ali virou o normal, o comum, as pessoas não sabiam que era uma vida justa, santa. Só houve um homem justo. Somente Noé achou graça diante de Deus. Isso nos mostra e nos mostrou, meus irmãos, que é Deus, desde o princípio, desde a criação, Ele não salva todos. Nós não cremos numa salvação universal. Muito pelo contrário, Deus ele salva apenas um pequeno grupo, uma pequena parcela. Aqueles que entram na arca. Não são muitas pessoas. Não são todos que vão crer na palavra de Deus. Como nós lemos em Pedro, a maioria vai escarnecer e vai dizer: isso daí os nossos avós já contavam. E Jesus nunca voltou. E essa história de salvação é mito, é fábula, é para assustar a sua alma.
Pare com isso. Nós vemos, irmãos, que a maldade humana, ela é tão grande que isso faz cegar, e o diabo usa para cegar as pessoas, para não ver o único meio de salvação, que era a arca de Noé. E somente a família de Noé entrou. E agora, irmãos, nós vamos entrar numa nova sessão, que é o capítulo de número 7. E o Senhor Deus aqui quer nos ensinar algumas lições doutrinárias, algumas lições teológicas para a nossa vida. E nós vamos aqui então olhar o prólogo desse capítulo, e nós vamos ver aqui o que Moisés quis ensinar a Israel à medida que ele entrava no capítulo de número 7, e à medida que ele mostrava o que estava acontecendo ali quando o dilúvio caiu. Moisés, ele quer nos ensinar alguma coisa aqui, queria ensinar alguma coisa a Israel. E nós entendemos, meus irmãos, que em primeiro lugar, nós temos que olhar para o povo de Israel, entender o que Moisés queria ensinar para o povo de Israel. Nós entendemos que Deus, irmãos, queria ensinar para o povo de Israel que Ele é um Deus que salva quem Ele quer. Deus estava tirando o povo de Israel do Egito. E Deus, irmãos, mostra que Ele salva a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Isso aqui é bem claro aqui no capítulo de número 7. Nós vamos perceber esse Deus que salva os justos do juízo. Deus vai mostrar isso aqui, através, irmãos, da arca e através da família de Noé. Deus salva o justo do juízo. Mas aqui, irmãos, no capítulo de número 7, nós vamos também ver que Deus, Ele, apesar de enviar o juízo, Ele também tem um plano de dar continuidade à raça humana. Deus tem um plano de dar continuidade ao seu povo. Nós vamos ver isso aqui claramente no capítulo de número 7. O juízo de Deus vai vir, mas não é o fim de todo mundo. Deus, ele vai dar continuidade. E nós entendemos isso claramente, irmãos, quando isso acontecer no livro do Apocalipse. Quando nós chegarmos no dia do juízo, vai haver o juízo divino. Mas Deus, ele vai preservar aqueles a quem ele quer e vai dar continuidade na história da humanidade. O primeiro dilúvio nos mostra isso claramente. Claramente isso. E a terceira lição que nós entendemos, o objetivo desse texto, meus irmãos, aqui é mostrar que esse Deus, ele é um Deus que ele se agrada de trazer para junto dele aqueles a quem ele ama. Ele vai cuidar deles, ele vai separar eles e eles vão viver para ele. Nós vamos ver isso, irmãos, aqui no capítulo de número 7. Deus separando a família de Noé para estar junto dele e para conhecer a graça dele, o amor dele, o favor dele. Nós vamos ver isso aqui. Então Moisés, quando ele relatou o dilúvio, ele estava então dando esperança para o povo de Israel, que estava saindo, irmãos, do cativeiro egípcio e estava indo para a terra prometida. Deus haveria de dar continuidade ao seu povo, ao povo da aliança. Portanto, o objetivo desse texto, nesta manhã, meus irmãos, é nos mostrar o caminho da salvação e como Deus salva o seu povo. Vamos olhar então? Vamos perceber aqui algumas verdades? Eu quero então me ater ao verso de número 1 nesta manhã, e nós vamos ver então como é que se entra na arca. Como é que nós entramos na arca da salvação? Como é que nós, irmãos, somos salvos? Vamos olhar isso? Vamos ver aqui essas verdades teológicas para a nossa vida e vamos aprender aqui algumas lições práticas. Vamos olhar para a entrada na arca. Então perceba
meus irmãos, em primeiro lugar, então, por favor, né, essa entrada na arca. E nós vamos, irmãos, ver aqui o verso de número 1. Vamos ler todos juntos? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Irmãos, o capítulo de número 7 é o capítulo onde Deus fala com Noé. É Deus falando. Você vai ver que Deus aqui, ele vai tomar a maior parte do diálogo. E aqui, irmãos, no verso de número 1, nós vamos ver aqui nesse prólogo, nesse início, Deus aqui nos mostrando algumas verdades, alguns passos da entrada nessa arca da salvação. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí Moisés descrevendo, meus irmãos, essa entrada. E o primeiro fato que nos chama a atenção aqui foi que a arca ficou pronta. A arca ficou pronta. Veja aí, meus irmãos, o que Deus vai dizer a Noé. Verso 1, ele vai dizer: disse o Senhor a Noé, entra na arca. No verso, irmãos, 22 do capítulo de número 6, nós vamos ver que Noé fez tudo quanto Deus mandara ele fazer. Isso levou um tempo. Veja aí comigo o verso 22 do capítulo 6, vai dizer assim: assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Qual foi o tempo para Moisés, para Noé executar aquilo que Deus ordenara, que era a construção da arca? Quanto tempo levou? Meus irmãos, nós vamos entender, calculando aqui, que Noé, quando começou a fazer a arca, ele tinha 500 anos. E quando ele terminou, que ele entrou na arca, Noé tinha 120 anos. Possivelmente, meus irmãos, nós vamos notar aqui que a arca ela levou mais ou menos 1 século para ficar pronta. 1 século. E Noé, meus irmãos, agora recebe a ordem de Deus para poder entrar na arca. Leiam comigo, por favor, o que diz aí, vamos ler todos juntos? O que diz aí o verso de número 7. Vamos ler, irmãos, por favor? O que diz aí o verso de número 7? Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele, e agora no verso de número 13, vamos ler todos juntos? Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Olha só, então percebam aqui, irmãos e irmãs, que Deus ele estava dando a ordem para Moisés: entra na arca, entra na arca. Ela já está pronta. 1 século construindo aquela arca. Lembram, meus irmãos, da metragem, das dimensões da arca? Um navio de 135 metros. Um navio muito grande. E Noé, com seus filhos, levou, irmãos, mais de 1 século para poder preparar aquela arca. E aquela arca estava pronta. E agora Deus dá ordem, ele vem e fala com Noé: entra na arca. Acabou o tempo. Era o tempo, meus irmãos, agora de não mais permanecer fora da arca. Agora Deus diz ao coração de Noé: entra na arca. Há um momento certo para entrar na arca. É no tempo de Deus, e é chegado o tempo de Deus. O dilúvio cairia sobre a face da terra.
E Noé, então, aqui ouve o que Deus diz. E ele não recua, ele não demora. Noé poderia ter ouvido os seus vizinhos, seus amigos. Não, Noé, fica aqui um pouquinho mais de tempo. Noé, aproveita um pouquinho mais a vida aqui fora da arca com a gente. Noé, não entra logo. Vai ser um tempo difícil, duro dentro da arca. 40 dias, 40 noites de chuvas. Então aproveita mais aqui o tempo. Fica conosco. Não, irmãos. Noé não deu ouvido a ninguém. Não deu ouvido à sua esposa. Não deu ouvido aos seus amigos. Não deu ouvido a parentes. Não deu ouvidos à língua maledicente. Noé entrou dentro da arca. Porque era chegado o tempo de Deus de derramar o dilúvio sobre a terra. A arca ficou pronta. Depois de muito trabalho, luta. E agora Deus diz: entra na arca. É o tempo. Te apressa, arruma, coloca a tua vida em ordem. Entra logo, não demora. Entra Moisés para dentro da Noé para dentro da arca. Segundo lugar, irmãos, nós vamos ver aqui quem entrou na arca. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Se a arca ficou pronta, quem é que deve entrar na arca? Vamos ler aí, todos juntos, por favor? Moisés, ele vai descrever isso aqui para que nós percebamos. Vamos ler, irmãos, verso 1, todos juntos. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. olha só, quem é que deveria entrar na arca? Tu e toda a tua casa. Irmãos, Moisés, ele nos mostra aqui claramente a doutrina do pacto. A doutrina, irmãos, da aliança. Nós, presbiterianos, entendemos, irmãos, pela concepção reformada, que Deus, quando Ele faz um pacto conosco, Ele faz também um pacto com a nossa família. Quando Deus chama Noé, Ele não chama simplesmente a Noé, mas Ele chama também, irmãos, a família de Noé. Porque nós entendemos, irmãos e irmãs, que Deus, Ele tem uma promessa para a família do pacto. Deus, Ele, irmãos, escolhe trabalhar com famílias. E Deus, irmãos, abençoa todo mundo através, irmãos, de família. Querem uma prova disso? Abram comigo, por favor, para Gênesis, capítulo de número 12. Vamos ler todos juntos, irmãos, verso de número 1 até o verso de número 3. Vamos ler? Aqui é o contexto, irmãos, do chamado de Abraão. Abraão é chamado por Deus de Ur dos Caldeus para ir para a terra prometida. E Deus vai fazer aqui uma aliança com Abraão, a aliança abrâmica. E aqui, irmãos, vejam só a consequência, vejam a abrangência dessa aliança que Deus faz com Abraão. Foi só com Abraão que ele fez aliança? Não. Olhem comigo, por favor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebam, meus irmãos e irmãs, que quando Deus ele faz aliança com Noé, ele estende também essa aliança para a sua família. Nós percebemos aqui os benefícios, irmãos, de você ter uma aliança com Deus, os benefícios de você ter um compromisso com Deus do pacto. Qual é o benefício disso? A sua família será beneficiada.
abençoada, cuidada, protegida por Deus por causa de você. Isso, irmãos, é visto por todas as escrituras do Antigo e também do Novo Testamento, esta verdade teológica, que quando Deus chama você, Ele também promete cuidar, proteger e santificar aqueles que estão debaixo do teto da casa da família da aliança. Querem uma prova disso? Abram comigo, por favor, irmãos, para Atos, capítulo de número 16, verso de número 29 a 31. Atos 16, verso 29 a 31. O contexto desta passagem é a prisão de Paulo e Silas. E vai dizer, irmãos, que esses dois irmãos, à meia-noite, cantavam e glorificavam a Deus por estar sofrendo pelo nome de Cristo. Eles se achavam dignos de estar sofrendo pelo nome de Cristo. E aí vai dizer, meus irmãos, que há um grande terremoto, as paredes caem, e o carcereiro, ele entra agoniado, porque ele era responsável pela vida de cada prisioneiro, e ele então puxa da espada para poder se matar. E Paulo diz: não faça isso, todos nós estamos aqui. E aí nós vamos ver o que vai acontecer, irmãos, com esse homem. Vamos ler todos juntos, verso 29 a 31. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu. De onde, irmãos? De onde vem isso aqui? De onde vem esse entendimento de que quando uma pessoa faz um compromisso com Deus, será salvo ele e sua casa? Vem do Antigo Testamento. Vem, irmãos, da doutrina do pacto, da aliança que Deus faz com os seus servos. E Paulo vai dizer aqui: não será somente salvo tu, mas se tu aceitares a Cristo, será salvo tu, tua esposa e teus filhos, será salva a tua casa. Irmãos, por favor, olhem comigo agora para Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Vejam só, meus irmãos, comigo, o benefício de você entregar a sua vida a Deus, de você, irmãos, santificar a sua casa para Deus. Olhem comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 14. O contexto aqui desta passagem, irmãos, é que o apóstolo Paulo está falando sobre casamento. E vejam só os benefícios de você casar com uma pessoa crente. Olha o que ele vai dizer aí. Verso 14, ele diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Percebamos aqui, irmãos e irmãs, os benefícios de nós entregarmos a nossa vida a Deus. Não se agonie. Ah, meu marido é descrente. Meus filhos não entregaram o coração a Deus. E agora, pastor, o que é que eu faço? Senhor, o que é que vai acontecer com a minha família? Será que só eu vou para o céu? Irmãos, vai dizer aqui que aqueles que são crentes, são devotos a Deus, consagrados ao Senhor, que vivem uma vida de santidade, que levam Deus da igreja para casa e de casa para a igreja no seu coração e glorificam a Deus com a sua vida. Irmãos, vai dizer aqui que no convívio do crente, o incrédulo tem a sua vida santificada.
A vida do crente é um freio na vida do descrente, do ímpio, para os seus pecados. Se não fosse você crente na vida do seu cônjuge incrédulo, dos seus filhos sem Deus, que não creem em Cristo, eles viveriam uma vida ainda mais pecaminosa, viveriam uma vida ainda mais entregue ao mundo. Mas por causa da sua vida cristã, esse, é, essa ladeira, essa descida de ladeira abaixo é refreada por causa da sua vida, por causa da sua conduta, porque você mostra piedade nas suas atitudes, porque você mostra ética no seu comportamento. Isso vai refreando e vai refreando e vai santificando a vida do descrente. O apóstolo Paulo diz isso aqui, que até os seus filhos, eles são santificados. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender aqui o que é santificado. Paulo vai dizer que os filhos que seriam impuros, agora eles são santos. O que significa santos? É o ídolo? É aquela imagem? É um santo? Não. A palavra santo aqui, irmãos, significa separado. E à medida que você vai convivendo com seu esposo, com seus filhos, que até mesmo são incrédulos, você vai separando eles do mundo. E Deus, de alguma maneira, vai protegendo e vai santificando eles. Perceba, irmãos, lá em Gênesis, capítulo de número 7. Por favor, volte comigo os olhos para lá. Leia comigo, por favor, meus irmãos, mais uma vez. Vamos ler juntos. Capítulo de número 6, verso 18. Vamos ler? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Percebamos aqui a doutrina do pacto. É uma, irmãos, doutrina que nos ensina que Deus, ele protege, ele cuida da nossa família, da família da aliança, através do relacionamento do justo. Quem era justo aqui? Somente Noé. Somente Noé. Nós não vemos falar nada dos filhos de Noé. Nós não ouvimos falar nada da mulher de Noé. Como era o nome da mulher de Noé? Ninguém sabe. As mulheres poderiam até, né, dizer, puxa vida, Deus poderia até colocar o nome aqui dessa mulher, porque ela ajudou tanto Noé. Rapaz, um século construindo essa arca. Essa mulher, né, ajudou lá a colocar comida para os passarinhos, né? Essa mulher ajudou tanto, não tem nem o nome da mulher de Noé aqui. E nem das noras. Mas, irmãos, nós não sabemos qual era a conduta, qual era a vida. O fato é que nós vamos perceber mais para frente que um dos filhos de Noé se levanta e descobre a vergonha do pai, é injusto contra o pai e recebe uma maldição. Então percebe, irmãos, que essa família não era uma família toda justa, mas por causa de um justo, Deus resolve, irmãos, poupar toda a família. E nós vamos ver isso mais para frente também no caso de Ló. Quando os anjos vêm e dizem a Abraão que vão destruir Sodoma e Gomorra, Abraão clama e diz, né? Mas se houver 10 justos, mas se houver 5 justos. Aí Abraão viu que estava falando demais. Mas Senhor, pelo menos Senhor. E Deus resolve, né, salvar pelo menos Ló e suas filhas. Meus irmãos, nós entendemos aqui
que Deus, ele resolve beneficiar a família do justo, que tem fé nele, que faz aliança com ele. Foram esses que entraram na arca. Em terceiro lugar, irmãos, nós vamos ver aqui qual foi o critério, então, para Noé e sua família entrar na arca. Qual foi o critério? Moisés, ele vai descrever aqui nesse prólogo, no capítulo de número 7, e vai nos mostrar isso aqui. Vamos lá, todos juntos. Vamos ler mais uma vez. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Qual foi o critério que Deus usou? Porque reconheço que tu tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Irmãos, percebamos aqui a seriedade de uma vida piedosa, de uma vida ajustada na fé, de uma vida, irmãos, que faz aquilo que agrada a Deus. Percebamos aqui, meus irmãos, que Deus, ele viu toda a humanidade. Nós vamos ver isso, meus irmãos, claramente. Deus, como supervisor da vida de cada indivíduo, ele faz uma avaliação moral, ele faz uma avaliação ética, ele faz uma avaliação, irmãos, da espiritualidade. E Deus, como supervisor da vida do ser humano, vai dizer, irmãos, que ele viu que todos eram maus. Vejam comigo, por favor, aí, capítulo de número 6, verso 5. Vamos ler todos juntos? 6, 5, o que é que diz aí? Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus, ele se coloca nos céus como aquele que vê aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus é o supervisor, Deus é o avaliador, ele está vendo a sua vida. Não há nada que nós possamos esconder dos seus olhos. E nós percebemos, meus irmãos, que Deus, ele avalia o caminhar de cada indivíduo sobre a terra. Isso aconteceu, irmãos, com outro personagem no Antigo Testamento que nós lembramos muito bem a sua história. Deus analisou e Deus viu a vida de Jó. Estão lembrados? Vamos ler, por favor. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 8. Vamos ver a supervisão de Deus, a avaliação de Deus sobre a vida de Jó. Vai dizer aqui, meus irmãos, que houve uma reunião no céu, o lugar onde Deus habita. E essa reunião, nós não sabemos por qual era o tempo que ela acontecia, mas o certo é que vai dizer que os filhos de Deus, os anjos, eles foram se encontrar com Deus. E vai dizer que no meio dos filhos de Deus, dos anjos, Satanás estava lá. Naquela reunião de Deus com os anjos, o diabo estava lá, presente, porque ele é anjo. Apesar de estar caído, mas ele é anjo. E Deus reúne os anjos. E aí, meus irmãos, Deus vai perguntar a Satanás: onde tu estavas? Ele vai dizer: eu estava rodeando a terra. E ele vai, meus irmãos, fazer a seguinte pergunta para o diabo. Verso de número 8. Vamos ler? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observar-te o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Nós temos, irmãos e irmãs, que Deus, ele pesa a vida
de cada indivíduo na sua balança. Vai dizer aqui, meus irmãos, que Deus pesou a vida de Jó e Jó foi achado íntegro, temente a Deus. Deus colocou a sua lei num prato e colocou a vida de Jó no outro prato e ficou equilibrada. Isso aconteceu, irmãos, desde Gênesis, com a vida de Noé. Deus é aquele que analisa, que vê, irmãos, que olha o caminhar de cada um, o andar de cada um. Deus vê e supervisiona. E vai dizer aqui em Gênesis, capítulo 7, porque reconheço que tu tens sido justo. Agora, irmãos e irmãs, eu faço uma pergunta para vocês. Como é que Noé se tornou justo? Como é? Se todos nós herdamos o pecado de Adão, se todos nós já nascemos corrompidos e mortos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, mortos nos nossos delitos e pecados, se toda a humanidade está numa fila indiana indo a passos largos para o inferno, como é, irmãos, que Noé se tornou justo? Como é? Tem algum justo? Nasce algum justo na terra? Por favor, irmãos, abram comigo para Romanos, capítulo de número 3, verso de número 10. O que diz o apóstolo Paulo aí? Será que nasce algum justo? Vamos ler todos juntos, por favor? Verso de número 9 até o verso de número 10. Romanos 3, 9 em diante diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 12, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amarguras. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Percebam, meus irmãos e irmãs, não há nenhum justo. Todos se extraviaram. Aqui, meus irmãos, cabe o que ele vai dizer no verso de número 23, capítulo 3, verso 23. Vamos ler? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram. Perceba, irmãos. Aqui nós vemos claramente a distinção de duas doutrinas acerca da salvação do homem. Uma é a doutrina arminiana, que diz que o homem ele pode escolher se salvar. E os arminianos, eles vão dizer que Deus, ele, irmãos, somente conhece aqueles que vão ser salvos. Deus, ele só conhece. Ele conhece aqueles que um dia, né, vão deixar o caminho da corrupção, da imoralidade, do pecado e vão se ajustar ao evangelho e vão ser justos. Irmãos, isso é tolice. Quem é que vai escolher viver uma vida santa, consagrada? Se todos nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, se você está morto espiritualmente, quem é que escolhe isso? Quem é que escolhe fazer isso? Ninguém.
Portanto, a doutrina calvinista, e nós entendemos, irmãos, isto, Deus ele não conhece simplesmente. Deus ele determina. Deus ele escolhe. E nós entendemos, meus irmãos, que nessa fila indiana que está indo a passos largos para o inferno, que não há nenhum justo. Então, Deus, no seu poder, ele vai então e escolhe tirar de lá. Ele determina buscar de lá aqueles a quem ele quer tornar justos e santos. Leiam comigo, por favor. Vamos esclarecer isso? Leiam comigo Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1, verso 10 a 12. Vamos ler todos juntos, irmãos? Diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, Deus conhece que você um dia vai se tornar justo? Deus somente conhece? Não. Deus é quem faz você justo. Vejam que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, versículo de número 12, que vos fez idôneos. O que é uma pessoa idônea? É aquela que não deve nada diante da lei de Deus. É aquele que está, irmão, justificado, que é idôneo, que é puro, que é santo. Então, o que Deus faz com a vida dessas pessoas? Olha só o que Deus faz. Verso 10, vamos ler? A fim de viver de modo digno do Senhor. Quem é que pode viver de modo digno do Senhor? Quem Deus fez idôneo. E ele continua, para o seu inteiro agrado. Quem pode viver para o agrado de Deus? Quem Deus fez idôneo. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quem é que frutifica, irmãos, para a glória de Deus? Quem é que frutifica para a salvação? Quem Deus fez idôneo. E vai dizer aqui, irmãos, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, quem é que quer conhecer a Deus? Somente quem Deus fez idôneo. Somente se Deus trabalhar na sua vida. Somente se Deus chamar você, escolher você, porque Ele determinou trabalhar na sua vida para isso. E você vai conhecendo de Deus, no poder de Deus, segundo a sua força, como diz aqui o apóstolo Paulo, perseverando em longanimidade, com muita paciência, você vai crescendo na herança que cabe aos santos na luz. Portanto, meus irmãos e irmãs, Noé era justo? Não. Quem fez Noé justo? Deus. Quem faz pessoas justas é Deus. E agora, meus irmãos, nós vamos ver, para finalizar, como é que uma pessoa justa vive. Como é que Noé vivia? Por favor, abram comigo para Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 7. Quero finalizar com esse último texto. Hebreus, capítulo de número 11, verso 7. Vamos ler como é que vive uma vida, um homem justo.
Vamos ler todos juntos? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Como é, meus irmãos, então, que vive? Como é o proceder de uma vida de um homem justo? É um homem que vive pela fé. Somente pela fé. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,17, aquilo que Martinho Lutero leu no século XVI. O que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,17? O justo viverá pela fé. É assim que vive o justo. E vai dizer, meus irmãos, concluindo, vamos voltar, por favor, Gênesis 7, versículo de número 5. Vamos ler todos juntos? O que diz aí? Gênesis 7, 5. Leamos. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenar. Noé, ele viveu pela fé. Em Hebreus vai dizer que esse homem não viu o dilúvio, ele não viu, mas ele creu que Deus iria mandar o dilúvio. E antes disso, ele construiu um navio de 135 metros, de 25 metros de largura, de 13 metros de altura. Esse homem obedeceu a Deus e viveu pela fé. Porque o justo, ele vive por fé. E não pelo que ele vê, não pelo que ele faz, mas pela fé. Meus irmãos, esse é o prólogo do capítulo de número 7. É o início do capítulo de número 7. Eu queria que vocês visualizassem esses passos, entendessem o que vai se desenrolar a partir daqui. Eu queria, meus irmãos, finalizar então nesta manhã fazendo algumas aplicações que emanam deste texto. São aplicações doutrinárias para a nossa vida. São aplicações teológicas que Deus está aplicando para a nossa vida através desse texto. Eu queria que você levasse isso no seu coração, para que você meditasse, para que você orasse em cima dessas verdades. Em primeiro lugar, vamos ler todos juntos? A salvação da ira do dilúvio. Em primeiro lugar, eu quero, irmãos, que você leve isso no seu coração. Deus, Ele está salvando os justos da sua ira. Do dilúvio que virá, irmãos, não por água, mas agora por fogo, que vai destruir, irmãos, os céus e a terra. Nós aprendemos com esse texto do capítulo de número 7, que o dia mais importante, irmãos, da vida de Noé foi o dia em que ele entrou na arca da salvação. Deus ordenou que ele entrasse. E o ápice, irmãos, da vida de Noé foi o dia em que ele entrou naquela arca, que ele foi salvo. Foi o dia da redenção da família de Noé. Foi o ápice da vida de Noé. Se ele não entra naquela arca, irmãos, se ele demora um pouquinho para entrar naquela arca, irmãos, ele teria se afundado, se afogado com toda aquela geração de incrédulos, de corruptos e maus, ele tinha perecido. Mas Noé, ele entrou, ele ouviu a voz de Deus e entrou na arca. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus, ele tem uma provisão salvadora para aqueles que ouvem a sua voz. Entra na arca. Não demora. Deus, ele tem uma provisão para você e para a sua família. Entra na arca. O dia mais importante da sua vida não é o dia em que você
concluiu sua faculdade, pegou o diploma universitário. O dia mais importante da sua vida não foi quando você comprou o seu primeiro carro. O dia mais importante da sua vida não foi quando você, juntando patrimônio, conseguiu comprar sua casa. O dia mais importante da sua vida não foi quando você casou ou teve filhos. O dia mais importante da sua vida foi quando você ouviu a voz de Deus e entrou na arca. Quando você ouviu as palavras de salvação, as palavras da cruz do Calvário, que Deus ele pode salvar a sua vida através da cruz de Cristo. E você foi acolhido por Cristo. E você foi trazido para dentro da cruz de Cristo. Esse é o ponto mais importante da história e da vida de qualquer pessoa, quando você entra dentro da arca salvadora de Deus. Qual foi o dia mais importante da sua vida? O dia em que Deus salvou você da sua injustiça, da sua impiedade, e resolveu dar o seu filho, o justo pelos injustos, o pio pelos impuros, para você ser salvo através da cruz dele. Portanto, meus irmãos, o dia mais importante é o dia da redenção para a sua vida. E você tem que lembrar disto. E você tem que agradecer a Deus por isto. Mas eu também quero falar com você que ainda não lembra desse dia na sua vida. Que você ainda não viu isso acontecer na sua vida. Que você ainda não viu o dia da redenção. Que você ainda não se viu entrando dentro da arca. Que você ainda não se viu Deus chamando você para a cruz do Calvário. Então é hora de confessar os seus pecados a Deus. E se arrepender. E dizer, Senhor, tem piedade da minha alma. Porque eu não quero, Senhor, ficar fora da tua salvação. Da salvação que está destinada para os justos. Porque eu sei, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor vai salvar, Senhor, os justos. Mas a tua ira vai cair sobre os ímpios. E você, então, tem que ter bem marcado na sua mente o dia em que Deus diz, entra na arca. Entra para o meu gozo celestial. Entra. Leiam comigo, por favor, irmãos, Apocalipse, capítulo de número 3, verso 20. Vamos ler todos juntos, por favor. O que é que diz aí? Leiamos. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ouça a voz de Cristo. Ele está batendo e diz: se você abrir, eu vou entrar. Eu vou sentar com você. Eu vou ter comunhão com você. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter bem marcado isso. Jesus falando conosco. Esse dia em que ele chama para o dia da redenção, da salvação do justo. Que nós possamos ouvir isso claramente na nossa vida. Segundo lugar, vamos ler todos juntos aqui, a segunda lição que nós aprendemos. A vida do crente santifica a vida dos familiares descrentes. Eu quero que você leve isso no seu coração nesta manhã. Sei, irmãos, que há famílias aqui, né, que vivem essa realidade de cônjuges, de filhos que não são crédulos, mas são incrédulos, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, através da sua vida, Deus está protegendo
está santificando, está consagrando a vida dos seus familiares incrédulos, irmãos, para Ele. E quem sabe, se Deus aprovere pela sua vida, você seja instrumento de salvação daqueles que seriam condenados à eternidade, se não fosse a sua vida, se não fosse a sua fé, se não fosse a sua justiça. Você está sendo canal de bênção para os seus familiares incrédulos. A palavra de Deus, irmãos, promete aqui um benefício. A palavra de Deus aqui promete, irmãos, uma bênção. E a sua vida é esse canal de bênção. E que você entenda isso. E que você tenha esperança, que você saia daqui animado, porque a sua vida vale muito nas mãos de Deus, para poder ajudar aqueles que estão ainda condenados, irmãos, numa vida de injustiça, injusta, de pecado, ainda de tropeços, ainda de falhas, que magoam você que é crente, que trazem lágrimas aos seus olhos, porque você não aguenta ver, né, sua família, seu cônjuge, seus filhos andando no caminho de perdição, magoam o seu coração. Muitas vezes você, né, cai depressivo e desanimado. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, se levante. Você é a torre de vigia. Você é a luz nas trevas. E eu queria dizer isso aqui para você nesta manhã. Deus, assim como Noé, pode usar a sua vida para santificar, para proteger e para levar para dentro da arca aqueles irmãos que ainda não são crédulos em Cristo. Família sua. Terceiro lugar, esse texto, ele é um aviso para os incrédulos. Irmãos, há só um meio de se tornar justo diante de Deus. E como é que nós nos tornamos justos diante de Deus? Pela fé. Então eu queria convidar você a orar. Ontem, irmãos, nós ouvimos uma palavra tão grata aqui, maravilhosa. Olha, as mulheres foram muito abençoadas esse ano no Congresso de Mulheres da nossa federação. Ontem nós ouvimos uma palavra muito boa aqui, na comemoração dos 135 anos da SAF. Mais de 100 mulheres aqui. A preleitora, ela disse, olha, se nós recebemos a graça de Deus, nós temos que dar essa graça, nós temos que passar essa graça adiante. Ela disse, vocês têm que ser graciosas. Portanto, eu queria dizer, irmãos, que este texto é uma palavra para os incrédulos e muito séria, porque o juízo de Deus, o terror de Deus vai cair sobre a vida das pessoas perdidas, incrédulas, e nós temos que ter essa consciência clara que as águas do juízo final vai cair sobre a vida dos incrédulos. E quando nós olharmos para as pessoas, irmãos, nós temos que olhar para elas, não é pelas posses delas, não é pelos que elas têm a fama, o status, pela beleza, não. Nós temos que olhar pelos olhos da fé e elas são incrédulas. E nós temos que entender que o juízo de Deus vai cair sobre elas. Então a preleitora diz, se você quer ser graciosa, então ore por uma pessoa, por um familiar, por um parente próximo a você. Faça um compromisso de orar um ano inteiro por essa pessoa. Se aproxime dela e vá falando do Evangelho, e vá falando da graça de Deus. E muita gente quer ser missionária e quer orar pelos africanos, pelos indianos, pelos índios canibais. Parente, familiar, o está bem aqui. Irmãos, nós temos que fazer o compromisso de orar e de jejuar pelos incrédulos, familiares nossos.
e fazer um compromisso a Deus: Senhor, eu vou dedicar esse ano todo pela salvação de fulano, de ciclano, que o Senhor me use como uma bênção, porque eu sei que eles estão caminhando para a escuridão eterna, para um mundo de abismo, de choro e de ranger de dentes. Irmãos, percebam, há uma salvação para os crédulos, mas há um juízo. A porta vai fechar um dia para os incrédulos. Nós temos que ter essa consciência clara. Isso não pode, irmãos, gerar medo em nós, mas tem que nos dar confiança, ousadia e coragem. Porque se nós não fizermos nada, as pessoas, mesmo assim, irmãos, já estão indo para o inferno. Nós temos que tomar coragem e fazer alguma coisa. Por fim, eu queria dar um aviso também aqui, mais uma chamadazinha a nós que somos crentes. Meus irmãos, esse texto nos mostra que a luz de Noé brilhou no meio daquela geração ímpia. Vai dizer que as pessoas escarneciam de Noé. Sabe o que é escarnecer? É você desonrar uma pessoa. É você cuspir numa pessoa. É você tripudiar de uma pessoa. Isso é escarnecer. Noé, irmãos, brilhou no meio de todo aquele mundo corrompido e a sua luz brilhou, porque todo mundo vivia uma vida de trevas. E eu quero, irmãos, dar aqui uma palavra para você que é crente. Meus irmãos, nós temos visto que a luz de muitos crentes estão se apagando com o passar do tempo. Tem alguma coisa de errado. Nós temos visto, meus irmãos, crentes que vão para o mundo e ao invés de a sua luz brilhar, as trevas densas apagam a sua luz. Isso tem alguma coisa de errado. Nós vemos os jovens, filhos nossos, que vão para a faculdade, passam 20 anos na escola dominical, quando faz 4 anos de faculdade, perde a fé em Deus, em Cristo. Tem alguma coisa de errado. Vemos homens que estão na igreja, estão desempregados, aí jejum, pede a Deus: Senhor, me dá um trabalho. Aí quando Deus abre a porta de trabalho, abandona a igreja. Vão embora. E no dia de domingo não aparece mais na igreja. Tem alguma coisa de errado. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que entender que quando um crente ele se envolve com o mundo, ele tem que trazer luz nas trevas e não as trevas apagar a sua luz. Porque, meus irmãos, quando a luz, quando adensa as trevas, se alguém é luz, ilumina com mais fulgor, brilha mais, porque as trevas são mais escuras. Portanto, irmãos e irmãs, eu quero dizer para você nesta manhã, nós estamos vivendo em densas trevas. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos escuros. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos sombrios na história da humanidade. Irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais corrupta. Nós vemos isso todos os dias, na televisão, retratado nas novelas. Coisas horríveis, horrendas, que dá nojo, que repugna. Mas nós não podemos, irmãos, apagar a nossa luz para que as trevas brilhem mais. É o contrário. Quanto mais trevas, mais a luz do crente, a luz do justo, tem que brilhar. Porque quanto mais escuro, se houver uma pequena luz, ela vai iluminar
por onde passar. Então eu quero dizer aqui para você nesta manhã, se a sua luz apagou, de duas uma, ou é porque você está fraco na fé, ou porque você nunca teve fé em Jesus. Aqueles que têm fé em Jesus, eles brilham na mais alta noite e brilham em grande fulgor. Assim foi Noé nos seus dias, e nós esperamos que assim seja a sua vida também nesses dias. Vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus.